Processo de produção. A produção é a fabricação e o armazenamento de produtos de uma cadeia logística. As fábricas e os armazéns são as instalações que dão origem à produção. A decisão que os administradores têm de efetuar é como resolver o trade-off entre a capacidade de resposta e eficiência. Se as fábricas e os armazéns forem construídos com excesso de capacidade de armazenamento, podem ser muito flexíveis e possuir uma resposta rápida às variações da procura do produto. As instalações onde a lotação está no limite, ou está prestes a atingir, não são capazes de responder facilmente às flutuações da procura. Por outro lado, é necessário investir para criar capacidade de armazenamento. No entanto, o excesso de capacidade pressupõe que, como não se está a utilizar a totalidade da capacidade disponível, não se gera rendimento. Quanto mais excesso de capacidade existir, menor será a eficiência da operação. As fábricas podem ser construídas para acomodar uma de duas aproximações para a produção. Foco no produto. Uma fábrica que se foca no produto efetua várias operações necessárias para a sua produção, que envolvem a fabricação de diferentes partes do produto e posteriormente a montagem das mesmas. Foco na funcionalidade. Este tipo de abordagem consiste em fazer apenas algumas partes do produto ou apenas a sua montagem. Esta funcionalidade pode ser aplicada no fabrico de diferentes tipos de produtos. A empresa tem de decidir qual é a aproximação, ou a mistura das duas aproximações, que dá a capacidade que necessita, para responder de melhor forma às exigências dos clientes. Como nas fábricas, os armazéns também podem ser construídos para acomodar diferentes aproximações. Existem três aproximações principais que se utilizam na armazenagem. Stock Keep Unit. Nesta aproximação tradicional, um certo tipo de produto é todo armazenado junto. Este é um método eficiente e fácil para compreender a armazenagem da mercadoria. Block Storage. Nesta aproximação, todas as mercadorias que estão relacionadas com as necessidades de um cliente, ou que servem para um determinado trabalho, estão armazenadas juntas. Isto permite uma operação de pick and pack mais eficiente, mas, geralmente precisa de um maior espaço de armazenamento do que a tradicional aproximação SKU. Cross-docking. Nesta aproximação, o produto não é realmente armazenado nas instalações. Em vez disso, as instalações são utilizadas para um método, onde os caminhões dos fornecedores chegam e carregam uma grande quantidade de produtos diferentes. Estes grandes lotes são subdivididos em lotes de dimensões menores. Por sua vez, os lotes menores são recombinados de acordo com as necessidades do dia, e novamente carregados em caminhões para que estes levem ao seu destino final. Localização. Localização é o local geográfico onde estão situadas as instalações da cadeia logística, e inclui as decisões relativas às atividades que deverão ser executadas em cada fábrica. O trade-off entre a capacidade de resposta e a eficiência é a decisão entre centralizar as atividades em localizações menores para ganhar economia de escala e eficiência, ou descentralizar as atividades em várias localizações próximas dos clientes e fornecedores, de forma a existir uma maior resposta às operações. Quando é necessário tomar decisões, os administradores precisam de considerar vários factors. Custo das instalações. Custo do trabalho. Qualificação dos trabalhadores. Condições das infraestruturas. Taxas e tarifas. Proximidades entre clientes e fornecedores. As decisões tomadas relativamente à localização de instalações têm que ser decisões estratégicas, muito bem estudadas,
pois envolvem grandes quantidades de capitais a longo tempo. Estas decisões têm forte impacto no custo e desempenho da cadeia logística. Quando o tamanho, número e localização das instalações é determinado, define-se o número de possíveis caminhos em que os produtos podem circular até chegar às mãos dos clientes. As decisões de localização refletem a estratégia básica da empresa para construir e entregar os produtos no mercado. Transporte. O transporte refere-se ao movimento das matérias-primas até ao produto final, entre as diferentes instalações da cadeia logística. No transporte, o trade-off entre a capacidade de resposta e eficiência é a escolha do modo de transporte. Os transportes mais rápidos, como aviões, têm um grande poder de resposta, mas são mais caros, ao contrário dos meios de transporte mais lentos, como barcos ou comboios, que têm um custo mais baixo e uma menor capacidade de resposta. Como os custos de transporte podem ser 1/3 dos custos de operação da cadeia logística, as decisões aqui efetuadas são fundamentais. Existem 6 transportes básicos que uma companhia pode optar. Marítimo. Este tipo de transporte é o mais lento de todos os outros, no entanto é aquele que tem um custo menor. Está limitado ao uso entre localizações que possuam vias navegáveis e instalações como portos ou canais. Ferroviário. Este tipo de transporte tem um custo baixo, mas também é lento. Este modelo está restrito a localizações que possuam linhas ferroviárias. Pipelines. Este tipo de transporte é bastante eficiente, no entanto, está limitado a compostos líquidos ou gases. Rodoviários. Os caminhões são relativamente rápidos e flexíveis. Este tipo de transporte pode chegar a quase todo lado. O custo implicado é propenso a variações, devido à flutuação do custo do petróleo e às condições das estradas. Aéreo. Os aviões são um transporte muito rápido e têm uma boa capacidade de resposta. É, também, o modo mais caro e está restrito à disponibilidade de instalações aeroportuárias. O transporte eletrônico é o modo de transporte mais rápido, bastante flexível e tem um custo eficiente. No entanto, só pode ser utilizado para a movimentação de certos produtos como energia elétrica e produtos compostos por dados, música, fotografias e texto. Dado estes tipos de transporte e a localização das instalações da cadeia logística, os administradores criam rotas e redes para a movimentação dos produtos. A rota é o caminho através do qual os produtos se movem. As redes são compostas por um conjunto desses caminhos. Como uma regra geral, quanto maior for o valor do produto, mais atenção tem que se ter com a escolha da rede de transporte, decidindo por uma opção mais rápida e segura. Quanto menor for o valor do produto, mais eficiente deve de ser o modo de transporte. Informação. As decisões que são efetuadas nas 4 áreas anteriores têm como base a informação. A informação é a ligação entre todas as atividades e operações da cadeia logística. Cada empresa deve efetuar boas decisões nas suas próprias operações até atingir uma ligação forte. Desta forma, tenderá a maximizar a rentabilidade da cadeia logística. A informação é utilizada com 2 propósitos em algumas cadeias logísticas. Coordenar as atividades diárias relacionadas com o funcionamento das 4 áreas: produção, estoque, localização e transporte. As empresas na cadeia logística usam os dados disponíveis da oferta e procura para decidir a programação da produção semanal, níveis de estoque, rotas de transporte e instalações de armazenagem.
As empresas recorrem à previsão e planeamento para antecipar a futura procura. A informação disponível é utilizada para efetuar previsões táticas, de forma a ajustar os calendários mensais e trimestrais. A informação também é utilizada para previsões estratégicas, guiando as decisões sobre a necessidade de se construir novas fábricas, entrada num novo mercado ou saída de um mercado. Dentro de uma empresa, o trade-off entre capacidade de resposta e eficiência envolve os benefícios que uma informação fidedigna pode fornecer, contra os custos da aquisição dessa informação. As informações exatas permitem decisões eficientes na operação e melhores provisões, mas o custo da construção e instalação dos sistemas de entrega desta informação podem ser elevados. A quantidade de informação deve ser compartilhada com as outras empresas, e a informação deve ser mantida em segredo. As empresas tornam-se mais eficazes quando partilham informação sobre o fornecimento do produto, procura dos clientes, previsões de mercado e programações da produção. É do interesse das empresas controlar esta cooperação, pois cabe a cada uma decidir o tipo de informação a partilhar, de forma a não revelar dados que sejam passivos de ser utilizados contra si. O custo potencial, associado a um aumento da competitividade, pode enfraquecer a rentabilidade de uma empresa. Competitividade, sendo a gestão das organizações a operar os sistemas logísticos, que por sua vez, resultam da estratégia definida. A competitividade é a variável mais importante em termos de desenvolvimento das empresas. Logística é o transporte de materiais, custos, preços e investimentos, as novas empresas, os fornecedores, os clientes, os produtos substitutos e, finalmente, a rivalidade entre as empresas concorrentes. Existem também três estratégias competitivas genéricas através das quais uma empresa pode obter vantagem competitiva: a liderança de custos, apenas pelos custos, ou ambas. O pior erro que se pode cometer é tentar utilizar todas as estratégias em simultâneo, o que mostrará que a empresa não é capaz de cumprir nenhuma delas.